Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, episódio 109 do Somos Mais Que Um. E engraçado que eu usei 100 episódios para começar a trazer as pessoas que eu mais conheço. Então, meu filho Theo, que era para ter sido o episódio 1, foi o episódio 101. E agora no 109 eu estou trazendo aqui, não vou nem falar que é um parceiro, como um irmão, né? Que é o Alexandre Sandrinho, meu grande amigo dos Andrés. Olha, você deu aula, então, 20 anos. 20 anos. Ó, o cara já entregou que eu fui professor dele. Quer dizer que ele é novinho. O cara quer dizer que ele é novinho e que eu sou velho. Não, você começou muito novo, né? Aliás, você foi o cara que deu oportunidade, né? Você foi um louco, né? Que fez isso. O Sandrinho foi um cara que foi meu aluno. E no final do nosso professor, convidei o Sandrinho e agora ele estava me comentando que acabou de completar 17 anos. 17 anos. Muito bem. Bom, Sandrinho, vamos bater papo, que a gente já viu, mas vamos falar de vários momentos da nossa vida. Mas antes de tudo, você gosta de pensar aqui, que depois eu vou contar um pouco da história dela, quem é essa pessoa, quem é o Sandrinho. Eu conheci o Sandrinho lá no meio da carreira, mas quem é o Sandrinho desde lá no início, qual é o início dele, e como ele entrou para essa área comercial que ele sempre Na verdade, eu fiz história de técnicos de informática. Mas era um negócio que a gente fazia. Todo mundo, os colégios técnicos eram os melhores, mais estudados, os colégios do Brasil, que são os colégios técnicos. Você sabe como foi valorizado? Muito. E eu lembro que no colégio técnico a gente tinha contabilidade, administração de empresa, tinha uma formação muito sólida, né? Nos colégios técnicos. Aí eu comecei a fazer análise de sistemas. Depois eu fui empregado de empresa. Aí essa empresa era de eletrônicos. Aí eu entrei para ajudar ele na área comercial, na área administrativa. Aí isso foi tomando um corpo, né? E aí a gente tocou essa empresa por muito tempo. Aí teve uma oportunidade de representação comercial na área mobeleira. Quando eu te conheci, você trabalhava com isso. Exatamente. Aí a gente entrou, começamos a desenvolver empresas no sul aqui em São Paulo, vender grandes empresas, na época, né, era Marabras, era era uns. Então, começamos aí. E aí que começou a questão de treinamento, questão comercial, a veia de venda, a veia administrativa, questão de pessoas. Tomando corpo, eu fui para a universidade de marketing. Na verdade, eu fui para a universidade de marketing porque meu plano de carreira era no final, né, aos 50 anos, eu começar a administrar aula. Olha que coisa. Aquela coisa que ele fala assim, depois de tudo der errado. Eu vou dar aula, exatamente. E aí eu fiquei lá um tempo, mas eu vou lá fazer uma outra universidade para fazer um mestrado. Né? Então esse lance de mestrado é desde lá de trás. Apareceu um cidadão lá, um cachimbo, pediu para dar aula na pós-graduação, primeira técnica de dentro. Sobre isso, você vai lá, precisa de um cara de comercial, vai lá dar aula, imagina o teu tempo, não, vai lá, você vai comer o cara que apostou. Não, que assim, cara, isso é uma coisa que eu estava até pensando isso agora mesmo. As faculdades, principalmente lógico, o MEC exige que você busca fazer no Estado, com exigência da carreira de professor, mas, cara, não é isso. Não adianta. Como é que eu vou colocar um cara totalmente cabelo que pode ser de vendas? Então, assim, lá, precisava colocar os caras mestres todos bem, mas do outro lado eu precisava colocar um cara que estava se formando, tudo bem, olha aí. Mas a cara que dava aula, daquilo que ele sabia fazer. Você foi para lá, e depois apareceu a vaga de professor, eu disse lá, você cresceu, um livro de semestre, você sabe, legal demais, global. E não é tudo mesmo, na verdade, eu tenho isso,
Tinha muito só. Depois a gente viu comércio exterior, marketing, logística, processos gerenciais, RH, turismo, inclusive turismo, não? Turismo. É um momento que estava bem professor, né, cara? E assim, desde quando você vai na sala de aula, eu não percebi como o cara que sabe falar, pelo menos, né? Enrola bem, né? De certa forma, né? A gente não ensinava isso. E a gente tem que postar os dados. Nada. Muita gente já parava. Só precisava de um diploma para receber uma promoção. A idade era mais elevada. Hoje já não, hoje já mudou um pouco esse perfil. Sim. Porque o curso tecnológico foi pensado para trabalhar, né, na hora. Hoje ele já é mais para fazer uma forma mais rápida, enfim. Foi para esse viés, né? Foi pensado nisso para isso, mas assim, quando você olha para os meses, você tem um diretor, você não sabe de todo mundo, mas você tem um diretor, não vai falar um pouco desse cara, que é exatamente essa formação. Isso eu acho que é muito chamado. Aí, a gente até o seu papel, você já é um profissional de mercado, você é um cara de um, e foi buscar uma formação. Exatamente. A grande parte do nosso ensino é que e eram 30 na sala, 40, hoje é 150. Quando eu saí da discussão, foi exatamente quando começaram as discussões. Não dá conta, todo mundo sabe muito exatamente. E em algum momento teve essa então, assim, a gente sente isso. O próprio aluno que chega mais despreparado. Tem histórias que eu estava dando uma formação de pessoas. O senhor está me deixando nessa. O senhor manda multiplicar, o professor manda fazer vezes. Eu não sei o que. Aí você fala, meu, eu estou aqui preocupado em fazer o cara analisar o número, né? Olha, vamos analisar o que dá para melhorar aqui, esse preço aqui, vamos se dá tempo de encher, tá? As formas de opções. não é experiência. Vamos no todo. Geralmente, inclusive, eu vou confessar que a aula que eu dava, você que porque curso de formação de empresa no curso de administração de marketing é um professor novo, né? O cara que acabou de entrar na parede. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Aliás, as disciplinas de entrada são essas, né? Marketing global, formação de empresa pequena, né? Empreendedorismo. São aquelas coisas. Agora eles tentaram direito empresarial. Eles vão advogar. Não. Nossa, você um semestre culinária. E aí, eu fui dar essa aula de curso de formação de texto e eu fiz uma forma de não contar de sociedade, virei para a turma, interrogação, alguns de marketing, de administração, e eu três meses, como calcular a porcentagem. De várias maneiras. De várias maneiras. Assim, pega uma pizza, divida a pizza. Vamos dar uma maneira de 8 anos, tá? E aí, hoje, acho que deve ser não. Sim, é escrito. Com a IA agora, os caras. Aí, esse aqui vai ficar com porque você não lê. Então, você escrever isso aqui mesmo. Senão, não tem jeito. E ficou muito. Ainda mais. Opa! Então. Eu saio um pouco antes disso. Sai. Não, é surreal, assim.
Porque por mais que você está lá, está pensando, você quer passar um conhecimento, você quer ter uma prova, você quer melhorar a vida de alguém, outros alunos que melhorou minha vida. É o que vale a pena. E numa sala de 40, isso era mais vertente. Agora, como é que você faz, né? Não, é palestra. Eu acho que você chega, você se uma pessoa tirar uma dúvida, acabou a aula. Pela oportunidade de seminário, você faz uma sala assim. Você tem uma ideia, depois trabalha. Hoje fica olhando. Sim, eu tenho uma tendência de muitos documentos que eu estava fora da ação software que foi no livro. Acho que não aconteceu com esse livro, mas eu vi muito muitos alunos nossos. Ele entrou no sistema para dar aula, estava bloqueado. Exatamente. E aí recebeu um e-mail mesmo, olha, você está mentindo. E o contato com o RH não desse credencial, aguarde o nosso contato. Isso é uma coisa que chama de atenção, sabe? Uma deles fala que é uma vaga, quase mais de 10 anos pode pensar gravação, por meio de uma gravação. Não, isso se está hoje, hoje esses contratos, para chegar a moral bastante mais menos a sua sala de aula. Aliás, a sala de aula é gostoso, porque você tem que preparar, você tem que prova, você tem que ler trabalho, você tem que ler trabalho, tem que lançar no sistema, você tem que pensar no trabalho. Então você fala que precisa mostrar que o cara gosta. E não é meu dia. Isso, sabe? Tem um foco, né? Assim, ele tem um tom de ser professor, ele é verdade, ele quer buscar isso, para ele dá aula, ele dá aula de escolas, partiu um assunto, infelizmente é uma coisa e é assim, às vezes só trabalha na aula, hoje não, tem uma vida modesta, e é bem moderno. Tem um aluno melhor para você, ele acha sempre legal, tem uma universidade. Você deve ter esse já verdade, eu dou risada. Esse meu amigo. Vocês amigos nossos, aqui, quando na gravação. Nossa, formando profissional, mas não é isso, né? Não é isso, assim. Eu, quando eu decidi, acho que eu melhorar o mundo, né? Sim, você mudar a vida de uma pessoa. Cara, eu fui uma palestra agora, as pessoas foram lá, cara, assim, levei minha mãe na palestra. Nossa, o filho do você olha algumas coisas e fala, não vale a pena. A gente está dentro das empresas, um processo simples de ser feito. A pessoa, se fizer aquele processo, vai se identificar. Mas eu não sou muito complexo, as pessoas não querem, não sabem, eu não sabe, não tem aquele lugar. E eu gosto dessa história essa geração, esse, sabe? Porque a gente já foi geração nova e foi mostrado também, os nossos pais reclamavam da gente. São muito diferentes, vocês estão sabendo, muito diferentes do trabalho. A gente está disposto a aprender a assumir uma responsabilidade que não é nossa, a arriscar uma coisa que você dar uma aula mas é assim que a gente cresce. Gente, eu vejo hoje muito
o ser humano ele foi entrando numa inércia. Eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar a gente entender muito bem coisas. E a gente começa a achar que a tecnologia vai fazer pela gente, sabe? E aí a história do IAP é isso. Tem muita gente que ainda assim, não precisa fazer nada. Hoje a gente estava lá, né? Precisando de ver aqui passear e trabalhar. A gente estava lá na empresa e a gente usa lá, assim, muita influência. A gente usa ela para nos ajudar, exatamente. Não é como uma lição. Não. E acho que você tem uma experiência que ela consegue examinar uma literatura que você demoraria anos. Então, ela examina, te mostra que você toma uma decisão agradável, é uma quantidade de estudo. Mas agora, se você olhar nas empresas, os pontos, o que eu vou fazer? Aí o caminho. É aí que pegou, porque ela vai falar para você o que vai fazer. Olha que engraçado. O aluno que passa por tudo, ele provavelmente a IA, do jeito que a gente conhece, os anos, né? Então, para nós, está sendo usado, por exemplo, eu não posso mais dar um trabalho né? Eu tenho que fazer toda a discussão, os quadrinhos são de algo, porque senão aí vai colocar. E aí tem sensível. Você viu a equação do Einstein? Chega uma hora que você perde a mão, você fala assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou só um cara. Porque eu acho que tem um modelo de experiência nossa. Já fiz muita palestra, eu estava brincando daquela palestra que eu te joguei lá, você tinha 1000 pessoas que estavam numa palestra, você não sabe o que é. Exatamente, deu uma ponte lá. E assim, palestra é palestra, ela é pensada para ser palestra, é pensada para ter momentos de emoção, de pensamento, de aula não, aula é troca. Paulo veio, lembra das nossas pós-graduação, vocês a ensino superior. Cada história, irmão. Cara, acho que foi a história mais louca da vida. A gente que é professor, quando a gente vira aluno, a gente é pior que os alunos. Pior. Eu entendi. E aí tínhamos um grupo, não lembrar, mas éramos eu, você, Leite, Caio, Edson. E aí, Marcelo, aí é aquela história, né? Só um professor, né? Doutor, coordenador de curso, só do leite. E todo mundo aluno, mas você não. Conversava pra caramba. Aí tem que fazer uma apresentação. Um olhando para cá, você fez a apresentação, você fez, eu também não. Aí, acho que o durante a aula fez a apresentação lá. E quem foi apresentar? Você, Maracachis, eu melhor para apresentar isso. Aí eu fui lá apresentando, não tinha nem visto as slides, não sabia nem o que era. Sacristã, negócio de sacristã, tudo. Não sei o quê. Aí no final eu entrei me manda um slide que eu falei, cara, era um vídeo da Adobe, aquela propaganda da Adobe, lembra? Maquiando esse negócio aqui. E você olhava pra gente assim, e a gente vai. Eu lembro que falou assim, não, assim, professora, tem uma verdade, não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Porque a propaganda era da Adobe e ela ia fazendo, ela sendo uma maquiagem, e ia se produzindo e virava assim. Essa coisa mas ela gostou, nossa, que fechamento de pedra. É a prova que as pessoas, é como você fala, né? Aí vem a comunicação, né? Essa semana eu virei para o Sandrine, um amigo, ele muito legal. E aí, não vou falar dessa piada, não falo. Eu sempre falei isso para ele, isso, mas em determinado momento,
nova função, são os estudos são, mas a questão dos coaches continuam avançar. Nós empenhos, caras muito sérios, a gente tem que ser o processo de coaching é muito sério, é um processo que passa por várias áreas. Só que, assim, uma coisa, tem muito história, como profissional de marketing, de estratégia, que é muito história, quase 20 anos, e aí ele fala, cara, eu vou dar você coach de agora, o que começou a acontecer? A gente faz um curso de desenvolvimento, a pessoa não tinha nem a carreira dela, ela não conseguia nem aprovar. Aí ele vira, olha, eu sou coach. E aí eu entrei isso, vocês também. Isso sempre uma brincadeira nossa, que eles falam assim, piada interna? Piada interna, assim, isso é muito bom. Você vai virar coach. Aí você não viu que a primeira pessoa que me mandou a mensagem no outro dia. Aí o Sandy me coloca lá, um curso, 30 anos, e uma hora eu virei pra ele e ele disse, cara, você tá coach demais. Esse tipo também. É muito coach, né? Mais uma vez, eu acho que eu faço um pouco dessa história, desse caminho que você está fazendo. É um caminho novo. Eu confesso para você que eu estou pensando várias coisas a respeito. Eu venho sempre mercado, pessoas ajudando a gente, sempre em condições de ajudar. Tendo engajamento e tendo cuidado, eu comecei a fazer isso de uma forma que eu faço de verdade. E não tem muito. Mas, eu preciso fazer um evento primeiro para entender como é que é, primeiro para saber se não vou estar só assim, mano. E a gente conhece muita gente, então a gente sabe qual é desse fora. Ele lembra de você. Alguns lembram que você fez alguma coisa na vida dele, e outros, né, vai. E tem as minhas consultorias que me pagam para falar o que eu falei lá, né, no dia a dia. É a prática que a gente vai, né? E aí você quer saber, eu vou fazer 30 anos da minha história, eu vou pegar o que eu aprendi de padrão. Sabe aquela padrão que você tinha uma pessoa? Exatamente. Nem vendas. Pô, eu fico aprendendo. Qual é o processo para você? O processo para você tomar decisões? As decisões estão embasadas em estão embasadas na emoção. Eu passei, claro, qual é o você nessa área. E aí eu juntei tudo isso. Pô, eu quero abrir uma empresa. O que eu tenho que saber? Poxa, eu tenho uma empresa que eu tenho que olhar para saber se eu estou no caminho certo. Exatamente. Como é que eu tenho que tratar? Né? Eu tenho que dar bronca em público. Então, como é que é isso? Então eu juntei tudo isso que a gente escuta nas consultorias, as perguntas, né? Mas o meu produto é igual ao do meu concorrente. Não é igual. Você é diferente. Como você faz para diferenciar? Exatamente. Então, agora, produto tem óleo. Você fala óleo, mas e aí? Você, é o que está lá. Então, eu fui por esse caminho. E foi muito legal. Agora eu vou fazer um tema sobre vendas. Aí, o que eu vou fazer? Dessa minha palestra dos 30 anos, falei sobre vários assuntos, eu vou aprofundar cada propósito de vendas. Pessoas de liderança. Ou seja, é um coach. Não, desafio que você me deu uma dessa. Não, porque eu gosto de falar isso com bastante cuidado, porque a gente pode criticar as pessoas que falam de sério, de pessoas muito sérias. Eu acho que toda profissão tem bons professores. Vamos pegar bons professores, médico, advogado, tem muitos advogados éticos, médico também, médico da mesma coisa. Você é mais uma promessa agora, você é formado com a IA. Então, assim, a questão do coaching não é todo o processo que todo mundo tem feito com as ferramentas, sensacional, mas se você vai buscar um coach, busca alguém que saber, que tem experiência, alguém que por isso que eu gosto dos cursos diferentes, mas eu consigo também porque ele não vai te falar o que vai te falar
as histórias dele. Exatamente. Dá uma experiência, te dá um conselho aqui, que é o que eu faço hoje. Faço mentoria. No português brasileiro, a mentoria era muito mais das coisas. Não dá para você ser como se você Sim, lógico. E não sei se alguém jogar bola, se então, eu acho que essa questão não é uma crítica a pontos, mas alguma forma de valorização de pessoas que viram aí e eu acho que a fragilidade das pessoas. As pessoas elas têm uma fragilidade assim, de conhecer algo, sabe? De ser um especialista na área. Porque ninguém quer hoje, vai que se forma em marketing, começa a procurar emprego, quer gerente de marketing. Você tem vai ter a caixa é um processo, você tem que viver um processo. Não adianta. Eu falo e uma das grandes experiências que eu tive você como vendedor e você está vendendo para a empresa falando ele veio por que você está vendendo ele pegou uma latinha, ele pegou assim. Ele olhou três marcas antes de olhar. E como que ele olha primeiro? Por onde que ele entra no corredor? Isso é uma valência, cara, que você não sente. Não é isso. Agora, o curso tecnológico, ele nasceu para a gente passar isso. Aí a gente monta aquela conversa que a gente no começo. Como é que o cara vai falar sobre merchandising? A gente não fala de merchandising. Mas nós vivemos disso. Você tem que rolar o merchandising. O aluno levanta a mão para você. Professor, por que o produto de criança é aqui embaixo? Vamos lá. Tá, você explica, você mostra. Agora, para quem todo mundo sabe? É difícil. E acho que está jogando com isso. Tem a ver com o que dele. Você chega numa empresa, é uma baita responsabilidade. Eu falo para você. Uma responsabilidade e você maneja não só na história da empresa, por exemplo, o que eu estou falando é a empresa familiar das funções. Existe uma história. A empresa é uma segunda, né? Você tem que respeitar a história. Mas você tem que pegar a empresa e levar ela para a e, cara, esse grupo eu gravo material sobre mais essencial nós estamos falando da série a gente fala certo também, a gente consegue esses conceitos, mas eu acho que você começar a ter um potencial, porque o potencial te dá uma benefício mostrar a cara. E o presencial você está mexendo com todos os sentidos da pessoa. Quem cria um momento isso é você. Ainda mais no ambiente da né? Você está no EAD, você está lá no teu quarto, você pode estar na tua sala. Quem cria o ambiente é você. Então, a partir do momento que você tem o controle do ambiente, você se sente, você fala, a tua cabeça, ela foca, ela vai, para ela se perder. Ele é motivador, você vai estar o cara ouve uma música, ele entra naquele ambiente, aquela luz diferente, cheia, as pessoas, o volume da tua voz, ele não vai dispersar, porque ele está olhando para você. Assim, e o espaço lá, ele não é um espaço de profundidade, ele é um espaço que lá as pessoas ficam muito próximas de você sente aquilo, também até para você fazer um espaço, pegar as experiências, cara, comunicação, tem uma mas ele está falando WhatsApp, a gente sempre põe, nós pode participar, mas
E aí, eu acho interessante esse ponto. Eu acho que para vezes primeiro, em que você aporta para as coisas, e fala, isso aqui são coisas fundamentais. Se você quiser ser executivo de empresa, se você pensar em desenvolvimento, agora, cara, você quer aproveitar esse modelo, né? Eu acho que faz muito sentido, porque ele vai criando esse investimento. Por exemplo, vamos falar de comunicação. Para mim, uma das principais coisas. Comunicação nacional é tudo. Negociação é tudo. Relacionamento com as pessoas é tudo. Isso, tá? Então, você está. Tudo se liga. Uma coisa que eu vejo interessante é que tem algumas coisas que marcam você, né? Tem gente que fala de imagens, mas a de meu Baquiano, que é a 7%, 7%, sabe? 7% é 38%. A voz, a entonação, 55%. Você percebeu? Então, a nossa cabeça, quando você começa a entender que todas as pessoas têm um cérebro, esse cérebro ele funciona igual. Então, você escutando, você sabe a necessidade. Você sabe como você vai falar. Se o cara vai passar 7%, você vai falar, você fala. É sentido. Agora a forma, você fala, aí vem cara, isso pode ser uma pessoa que toma decisões. Na oratória, eu tive um filho muito velho, a primeira parte de estudatório, depois Uma alinhada. Aqui no oratório, tem um autor bastante quando discute de fé, e ele não fala dele, que eu uso parte dessa parte. Ele fala das ferramentas. Então ele fala informação, vídeo, prosódia. E aí, quando eu pesquiso, eu falo a mesma frase, com diferentes, em alturas diferentes, e são significados totalmente diferentes, e é a mesma frase. É a mesma frase. Isso tem muito a ver com liderança. Liderança é muito mais. A forma. Esse tem uma métrica que a gente usa muito em faz as escutas, os operadores, e a conteúdo comunitário. Quanto tempo que o operador fala, quanto tempo que eu estatisticamente, clientes que falam 70%, você vai, ou ele 60%, aliás, 70%, 30%, 60%. O que a gente vê, E sabe, tem que respeitar, aí eu vou respeitar para orientar, para papel, você for uma atividade melhor, sabe, eu tive uma aula disso, aula. É só te perguntar se não é e aí, eles tinham uma lançar um prédio de milhões de reais, aquelas coisas assim, e tinha um vendedor
os vendedores quem é esse sujeito? O grande de colar. Aí já estava no distante do próximo. E ele estava vendendo um casal de negócios. A gente não dia de imaginar, né? E como é que os filhos em casa, no silêncio, no lugar de pessoas, no sítio, a gente mora falando das coisas. É quase que o cara falando e era ali Melhor assim, perto do shopping lá. aí ele virou e disse ele vai falar desse cenário, cara. Ele não falou, olha o tamanho da sala, não, mas ele disputou. É isso que acontece. Os vendedores eles sabem, o cara ele tem aquela meta, ele olha só o mundo da meta, ele não olha pouco para ele desesperado. Perdendo 96 dias, exatamente o sério, são vários. E o que é isso que acontece? Os caras não sabem falar, não sabem escutar, e o que se ligar pela pirâmide lá, sim, e olha porque você lembra por que você está eles inauguraram aquela parte de cima bonitona e ninguém vendia e os de cima vendiam os de baixo também não vendiam porque achavam que os de cima vendiam porque era mais bonito. Em nenhum momento eles se preocuparam com o atendimento deles. Aí o shopping ali deu muito treinamento lá. Eu acho que como a gente fazer treinamento, então você sabe que isso é uma coisa para mesmo, quem conheceu o Brasil inteiro, Monte Aérea, quase porta para dar aula, você lembra aqui? Tinha semana, em 2014, tinha semana que ia levar em 3 estados diferentes. A Giovana me ligava e falava assim: era isso que você também. Aí as pessoas me davam. Sudeste, o norte, dessa semana eu saí do passado de treinamento, eu provavelmente e desse São Paulo não chega a hora que a gente não sabe nem tempo que eles falar. Porque mais afirmativo, acho que você também que sobrou para a gente treinamento fazer, é gostoso, você chegar é resultado, né? Você mostra, né? E a gente depois a pandemia acabou. Porque as empresas começaram
durante uma semana, alguns na fatura, 40 pessoas só a gente. E aí, às vezes, online, nossa, eu acho que isso a gente elogia isso, né? Porque hoje a gente vai para aquela coisa passar por fazer um EAD, que não seja legal, mas eu acho que o presencial tem que ser bem pequeno. Sim, tem que ter bom, né? 2 horas de EAD, né? Porque, sim, os resultados, acho que alguém e assim, não adianta nós somos hoje você põe no EAD, eu te falei isso. Eu sou isso. Eu falo nisso. Uma vez por mês eu tenho uma aula 5 horas com os alunos e tem às vezes 100 pessoas assistindo. É horrível isso, né? Eu acho que não pode isso. Isso aí é. Se você fizer uma reunião online comigo, eu vou abrir. Porque o que tem que ser você vai olhar para o lado, eu olhando para você. Eu acho que você tem é um conectar as pessoas. Vamos conversar com eles. Negócio acontece. Negócio acontece. Eu estou só com profissionais que estiveram aqui, eles têm convidado, e a oportunidade do convidado vem de se conectar com a pessoa que estava assistindo. Eu estou lá assistindo o seu podcast, ela fala, nossa, cara, eu gosto desse cara. Você faz um evento que propicia isso. Ele ligou 2, 3 dias depois, cara, olha, tal pessoa, você me apresentou ele lá, eu disse, vai crescer com ele no evento, fiz um negócio. Mas eu acho que uma network é isso, né? É quando você se conectar com pessoas, essas conexões, tem que dar resultado, né? Porque eu só conversar com o cara legal, poxa, conversei com o cara que é dono da padaria, e você tem um produto que você vendeu lá, você ajudou com um serviço. Acho que a condição é legal quando ela tem a continuidade. Aí você fala, pô, e aí vai acontecendo. Né? Conforme mais pessoas vão se conectando, mais vai acontecendo em escala isso. Né? Porque você se torna um ponto de ligação entre as pessoas. Acho que isso é fantástico. E, cara, isso, né? Nós passando por várias fases desse negócio, tem que ter um momento para mostrar que foi aquele momento que a gente estava no meio da pandemia, todo mundo preso dentro de casa, e aí você, eu e o Rigonato fazer uma conversa, um podcast. E foi uma experiência fantástica. E nem era moda o podcast. Não era moda, estava começando. No Instagram nós fizemos, lembra? No Instagram, gravava pro YouTube, eu acho que ainda hoje tem, mas hoje tem. Mas assim. Mas era legal, porque não bate pra você, não falar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu na minha sala, você na tua, que a gente tinha. Eu já estava morando em Ribeirão. Estava em Ribeirão? Eu já estava em Ribeirão. Eu estava em Ribeirão. Estava chegando. Foi logo na pandemia também. Já morou em todo lugar do Brasil. E como isso é legal? Essa troca de experiência. Tinha audiência. Mas você vê, as pessoas começaram a procurar coisas. Você sabe como aluno? Eles falam sobre a noção dela. Sobre análise SWOT, sobre os clientes, análise. Imagina o seguinte, acontece uma coisa e parou. Aquilo dentro da equipe é uma coisa absolutamente
emocionante, o boca, Maurício, eu sei como é que é. Só falou lindo, olha que coisa. Não tem tanto que não, o negócio que é mais forte. Prever cenários improváveis. Pelo menos a série, né? Não, você vê, os caras estão ensinando lá nesse material. A própria IA, por exemplo, mas, cara, tem muita gente quando de uma hora para outra você tinha um piado que impactou chega pelo mais claro. Se você tem uma você dá uma consultoria tem um problema alguém que sabe esse problema e já viveu isso e vai esse problema. Talvez vai né? Então, essa pessoa vai pegar da história dela e das histórias que ela conhece. E a história dela é o mundo. Então, eu tenho que conhecer. A gente tem que conhecer a ferramenta. Você tá vendo? Olha lá que beleza. Olha o certificado. Eu tô procurando de coach para ver se eu tiro aqui. Não, porque a gente tem que fazer. Eu acho que você tem que ver o que esses caras também. Você tem que olhar as pensam o que é, né? Como que eles dão conceitos, né? Como é que uma pessoa fala de algo que ela não conhece, sabe? Uma base ela tem que ter. Né? E aí a gente vê que é autoajuda, né? É o próprio caso do podcast. Eu acho que o nosso papo é diferente, sim, com certeza. Mas, cara, é um modelo que dá certo, tem que ir, realmente, porque as pessoas querem coisa de verdade, né? Que as pessoas adoram, né? Podcast que dá corte, é que é maravilhoso. Vamos ler esse papo. 10, 15, 20 pontos se você quiser, mais texto, o podcast e tem que continuar mesmo. Acho que agrega muito. Sim, você consegue trazer pessoas para falar sobre diversas coisas. E é um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Estou falando aqui, você traz empresários que estão falando solução que eu achei nessa situação, certo? E eu acho que é engraçado. Das coisas que mais importantes a gente dá aula de yoga. Às vezes a gente estuda de yoga. Sim, cara lá, acabou bem, acabou de maneira. Agora ele tá com as costas doendo, não tá diminuindo o treino, ele fica bravo. É engraçado essas pessoas que em todo lugar que eu vou, faço. A questão de falar, se você cortar a pessoa, responsabilidade tem pessoas que então são pontos na nossa vida. Você, uma graça de vista, mostrar que a uma ninguém sabe você tem uma visão ninguém sabe que fala hoje de quase 20 anos de aula, cara, não, tá vendo? Mas também eu acho que eu vou na mais perto. Você me mandou tá longe, né? Vale tempo. Por outro lado, né, cara, a gente
sociais, alguns só de negócios, pode falar aqui. A rede é isso, né? Mais uma parte. São muitos motivos que não devem. É meio arriscado, mas é verdade. É verdade. Algumas pessoas passam pela sua vida, se pudesse voltar atrás, eu não. Apesar de também eu dou um conceito desse poder voltar atrás, né? Eu acho que ele é meio. É covarde. Eu já sei que deu errado, então é muito fácil eu tomar uma decisão, porque eu sei o que deu. Agora eu falo assim, você se arrepende. Você se arrepende de alguma coisa? Olha, hoje é fácil falar. Mas na época você toma uma decisão de acordo com aquilo. Pô, quantas decisões erradas eu já tomei na minha vida? Uma das coisas que você ensina os filhos, como as decisões são tomadas? Elas são tomadas aos dados que você tem naquele mundo. Exatamente. E emoção. A emoção é um negócio que eu aprendi, cara, que assim, a gente toma decisões. Eu falo muito que a fica calculada na cara, no cérebro. Não, você quer uma coisa interessante? Nós, os humanos, a gente abre a gente analisar o comportamento do seu inimigo amigo. Então, aquela primeira impressão, ela tem uma ciência. Tem, lógico que tem. Eu achei que eu fui fazer neurociência. Pós-graduação. E, cara, assim, coisas que eu não achava que eu não conhecia, as coisas começam a provar, assim, mas essa primeira impressão, sabe? Você pode essa sintonia, você não tem a fora, mas tem, cara, você sente isso na pele, eu estou ligado a algum jeito, e um negócio de empatia que eu aprendi foi fantástico. A gente fala assim que empatia é se colocar no lugar do outro. Só que neurologicamente isso é impossível. Nunca vai vencer. Aí para pessoal, eu toco para vocês sentir. Pega na mão da cabeça da pessoa. O que você está sentindo? Está sentindo isso? Está sentindo isso? Esse tipo de anestesia. Neurologicamente, se faz empatia, você tem que entender como o outro pensa. Se colocar no lugar do outro. E não entender o mundo a partir do mundo e ver a sua lugar. Isso é uma coisa que eu falo porque o 7 ao estar cada pessoa os líderes que ela teve, os líderes que ela teve. que uma coisa que você sempre E o que é interessante é que você vai crescendo, né? Você vai entendendo que nem todo mundo é que você. Eu falo, não, o diferente é diferente, não é errado. Na China você come cachorro. É errado.
para a cultura do Na Índia, é diferente. Tem aquela pessoa do como eu disse, essa ideia 30 anos. Sim, vocês aprendem a fazer aqui com os alunos, cara? Nossa, ele ia ser bombardeado, mas. E a conclusão que eu chego é que cada um dá o seu argumento dentro do ponto de vista dele. Cara, tem coerência, assim, dentro da vivência. Eu vi lá o vegano e o carnívoro, né? Cara, dentro da cabeça do vegano, aquilo é certo. E dentro aqui também é certo. Agora quando você for para o confronto, chega uma hora que não dá para falar quem é certo, porque cada um tem um ponto de vista diferente, cara. Exatamente. Agora, se você entende isso aí, fica mais fácil. Porque, poxa, por que você compra o meu produto? Por que você compra o meu produto? Tem que fazer sentido para você. E também desmistifica aquela coisa do vendedor. Eu só vendo aquilo que eu compro. E não bebe. Uma hora que nós você está de brincadeira. E vamos acabar esse episódio de Santo Antônio, né? Precisamos tomar a nossa, né? Vamos lá. Então, antes de terminar, eu queria você falar um pouco sobre esse projeto, sobre esse evento, quais são os próximos passos, como as pessoas podem seguir isso aí. Então, eu vou deixar. Bom, Cagi, na verdade, o projeto está no início. Tenho algumas ideias dele. Minha principal ideia agora é de fazer essa exposição e aprofundar os assuntos que eu tive na palestra, quais são os assuntos de liderança, como de empresa. Não é nem aprofundar, mas aprofundar na matemática financeira, na produção, nas finanças, vai estar com ciência também. E eu vou fazer videoaulas, eu tenho uma plataforma isso. Tem uma rede social, que segue lá, a Sandrinho, no Instagram. Cara, ele vai responder caixinhas de perguntas, mas eu não sou coach. Cachito, obrigado. Muito obrigado por ter me convidado. Para mim é um prazer fazer a pergunta. O cara veio de São Paulo. Não é qualquer coisa, veio de São Paulo para ser entrevistado. Obrigado. Gente, cara, acho que não é realmente nós nos conhecemos numa situação de mas depois rapidamente viu amigo, colega primeiro, depois amigo, foi parceiro de muitos projetos, muitas roubadas, muita risada, muito dinheiro, muito dinheiro também, com certeza. Mas eu acho que algumas relações, você precisa estabelecer relações, algumas relações e interessante você faz você não precisa de todo tipo, são pessoas que anos, mas meses sem falar. Deu um abraço hoje aqui, parecia que eu tinha visto ontem. Exatamente, engraçado. Mas essas relações. E já comprando comida lá no panela, é isso, cara. É de casa. E é isso, né? Sobre essas relações, e você viu o Sandrinho com esse episódio já. E um fato interessante, o último episódio nesse local. Eu já conheci o local novo. Fantástico. Então, o próximo episódio será no local do Sandrinho. E até mais.